Você já teve a sensação de que o destino estava prestes a jogar sua vida de cabeça para baixo? Hoje, enquanto corria pelos corredores do hospital, meu coração disparava e cada segundo parecia decidir se alguém viveria ou morreria. Antônio, um idoso que mal conhecia, estava prestes a nos deixar, e era minha responsabilidade mantê-lo vivo. O monitor apitava freneticamente, alarmes ecoavam pelo quarto, e no meio do caos, senti um frio na espinha. Algo dentro daquele paciente me lembrava de histórias que eu jurava ter enterrado há anos. Eu não fazia ideia de que aquele homem seria a peça que mudaria tudo na minha vida. E se, de repente, eu descobrisse que ele tinha uma conexão direta com o homem que me abandonou grávida 5 anos atrás? Meu nome é Susana, tenho 28 anos. E a enfermagem não é apenas minha profissão, é minha vida. Desde os meus primeiros plantões, aprendi que cada segundo conta, que cada gesto pode significar a diferença entre a vida e a morte. Hoje, no hospital, correndo pelos corredores com Antônio, um idoso de 65 anos, senti cada batida do meu coração refletindo a urgência de sua vida. Ele estava prestes a nos deixar, e tudo dependia de mim. Enquanto ajustava a medicação e monitorava seus sinais vitais, lembranças do meu passado vieram à tona. 5 anos atrás, Paulo, meu ex-namorado, decidiu se afastar da minha vida. Na época, eu estava grávida, estudando enfermagem e trabalhando como balconista, tentando equilibrar tudo. Ele achou melhor sumir, deixando uma mensagem de despedida e desaparecendo completamente. Nunca imaginei que nossos caminhos se cruzariam novamente. E tão rapidamente. Agora, enquanto luto para salvar Antônio, uma pontada de ansiedade percorre meu corpo. O destino tem uma forma curiosa de se apresentar, e eu ainda não sei que esse idoso que estou tentando manter vivo está prestes a revelar segredos que podem mudar tudo na minha vida. Cada minuto que passa aumenta a tensão e a sensação de que algo que ficou enterrado por anos está prestes a emergir. E aí, qual cidade você está assistindo? Comenta aqui enquanto seguimos a história. O alarme do monitor disparou tão alto que senti meus ouvidos latejarem, e naquele instante, cada segundo parecia pesar uma eternidade. Antônio, o idoso que estava deitado à minha frente, começou a mostrar sinais de falência cardíaca, e eu precisava agir imediatamente. Meus olhos percorriam os números vermelhos piscando na tela, enquanto minhas mãos se moviam rapidamente, administrando medicamentos e ajustando a pressão do soro. Cada movimento precisava ser perfeito. Cada decisão poderia significar a diferença entre a vida e a morte. Senti o coração do meu paciente vacilar, e um frio percorreu minha espinha. Por um momento pensei que ele poderia nos deixar antes mesmo de eu ter a chance de salvá-lo. Respirei fundo e tentei acalmar meu próprio pânico. Lembrei-me de cada aula prática na faculdade de enfermagem, de cada noite que passei estudando protocolos e técnicas de emergência, e de todos os plantões que me ensinaram a controlar a pressão, mesmo quando tudo parecia desmoronar. Antônio estava lutando, e eu precisava lutar com ele. Ajustei a dose de adrenalina, pressionei o estetoscópio contra seu peito e senti seu pulso vacilar, quase desaparecer. Foi como se o tempo tivesse desacelerado, cada segundo se arrastando enquanto eu tentava manter sua vida pulsando, e então, por um instante, o monitor parou de disparar, apenas para voltar a apitar ainda mais alto, como se avisasse que a situação estava longe de terminar. No meio do caos, notei um detalhe que me fez hesitar. Antônio abriu os olhos por um instante e me olhou fixamente, como se reconhecesse algo em mim. Um arrepio percorreu meu corpo. Era impossível, pensei. Eu nunca o tinha visto antes, mas havia algo naquela expressão, naquela fração de segundo, que me deixou desconcertada. Uma sensação estranha, quase como se o destino estivesse brincando comigo, atravessando minha vida de maneiras que eu ainda não conseguia compreender. Enquanto estabilizava seus sinais vitais, uma enfermeira mais nova entrou correndo com um conjunto de equipamentos adicionais. "Precisamos preparar a UTI agora", ela gritou, e meu coração acelerou. A tensão era quase palpável. Eu sabia que, mesmo com todos os recursos à disposição, cada movimento precisava ser calculado. Respirei fundo, ajustei os parâmetros da medicação e tentei ignorar a sensação de que algo maior estava prestes a acontecer. Algo que poderia mudar minha vida de maneiras que eu jamais poderia imaginar. Porém, a situação se complicou ainda mais quando o telefone do quarto tocou. Era uma chamada urgente do setor administrativo.
informando que um familiar de Antônio estava a caminho. Um frio percorreu minha espinha ao ouvir a notícia. Em minha experiência, familiares em crises geralmente intensificam a tensão. E se a pessoa que chegasse trouxesse mais revelações do que simples preocupação? Mal sabia eu que a chegada desse familiar mudaria tudo, expondo segredos do passado que eu pensava estarem enterrados para sempre. Enquanto isso, continuei monitorando Antônio, ajustando a ventilação e administrando novos medicamentos. Cada vez que ele respirava, sentia meu próprio coração disparar junto com o dele. A sala estava cheia de tensão, e mesmo os outros enfermeiros pareciam sentir que algo estava fora do comum. Eu precisava manter o foco, mas não conseguia afastar a sensação de que algo grande estava prestes a acontecer. De repente, a porta se abriu e um homem alto entrou correndo, com expressão de urgência e olhos arregalados. Meu coração parou por um instante. Havia algo familiar naquele rosto, mas não consegui identificar imediatamente. Ele perguntou sobre o estado de Antônio, e a maneira como falou, com tanta pressa e ansiedade, me fez sentir que eu estava prestes a descobrir algo que mudaria minha vida para sempre. Respirei fundo e me aproximei dele, tentando manter a calma enquanto meus pensamentos corriam a 1000 por hora. Algo dentro daquele homem despertava memórias que eu pensei terem sido enterradas há muito tempo. Quem era ele? Por que eu sentia uma estranha conexão com sua presença? E mais importante, o que ele sabia sobre minha vida que eu ainda não podia imaginar? Enquanto tudo acontecia, percebi que Antônio estava estabilizando lentamente, e uma sensação de alívio começou a me invadir, mas ela foi rapidamente substituída por uma ansiedade crescente. Algo no ar dizia que a calmaria era temporária, e que o verdadeiro teste ainda estava por vir. Não apenas para Antônio, mas para mim. O destino parecia brincar de forma cruel, como se estivesse me preparando para enfrentar algo que eu jamais imaginei. E então, em meio ao caos do hospital, percebi a gravidade do que estava prestes a acontecer. A pessoa que chegara não era apenas um familiar comum. Ela carregava o passado comigo, memórias de dor, abandono e decisões que moldaram minha vida. E naquele instante, meu mundo inteiro começou a se desmoronar, deixando-me com uma pergunta impossível de ignorar. Como o homem que me abandonou grávida 5 anos atrás poderia estar de volta, tão perto e tão inesperadamente? Depois que a pressa inicial passou, respirei fundo, tentando me concentrar no que realmente importava. Antônio. O idoso ainda estava fragilizado, e cada batida de seu coração parecia frágil, como se dependesse de cada gesto meu. Ajustei os equipamentos de monitoramento, conferi os medicamentos e respirei fundo, sentindo o peso da responsabilidade sobre meus ombros. Não era apenas uma questão de técnica, era minha dedicação, minha presença e meu instinto que poderiam mantê-lo vivo. Cada minuto se arrastava, e eu não podia me permitir errar. A adrenalina pulsava nas veias, mas junto dela vinha uma preocupação silenciosa. O homem que acabara de chegar ainda estava ali, observando cada movimento, e havia algo em seu olhar que me deixava inquieta, sem que eu conseguisse entender exatamente por quê. Enquanto ajustava o soro, Antônio se mexeu levemente, soltando um gemido fraco. Me aproximei e segurei sua mão enrugada, tentando transmitir segurança mesmo sabendo que palavras pouco fariam naquele momento. Meu coração se apertava, não apenas pela situação médica, mas pela estranha sensação de que havia mais naquela emergência do que simples protocolos hospitalares. Cada gesto meu precisava ser preciso, mas meus pensamentos corriam para lugares que eu não queria. Lembranças de noites exaustivas, de estudo e trabalho, e principalmente de Paulo, que sumira da minha vida há 5 anos. Ele havia me deixado sozinha, grávida, e nunca me contara nada sobre suas razões. Mas agora, vendo aquele homem observando cada passo meu, senti um aperto no peito que não conseguia ignorar. A tensão aumentou quando o monitor disparou novamente, indicando uma arritmia inesperada. Corri para reavaliar Antônio, ajustando os medicamentos e verificando a ventilação, enquanto o homem alto continuava a me observar, com olhos arregalados e expressão tensa. Senti que não podia me distrair, mas algo dentro de mim me dizia que sua presença não era apenas coincidência. Cada movimento seu parecia calcular algo, e eu me perguntava se ele sabia algo que eu ainda não havia percebido. A sensação de que o destino brincava comigo se tornava cada vez mais concreta,
e minha mente começava a se preparar para uma reviravolta que eu jamais poderia antecipar. Enquanto eu me concentrava no cuidado de Antônio, outro enfermeiro entrou com um relatório médico urgente. Haviam resultados de exames que precisavam ser interpretados imediatamente. Cada detalhe importava, e a pressão aumentava. Eu precisava manter o foco, mas meu olhar sempre acabava se voltando para aquele homem que permanecia ali, imóvel, observando. Meu instinto dizia que ele carregava segredos, algo que afetaria não apenas a situação do idoso, mas também minha própria vida. E quanto mais eu tentava ignorar, mais difícil se tornava manter a compostura. O idoso começou a reagir lentamente aos medicamentos, e eu senti um alívio momentâneo. Mas o alívio durou pouco. A tensão no olhar do homem que havia chegado indicava que algo estava prestes a acontecer. Ele se aproximou com passos cautelosos, e cada movimento seu parecia ensaiado, medido. Uma pergunta silenciosa pairava no ar. Quem ele realmente era? E qual era a relação entre ele e aquele paciente que eu estava tentando salvar? A ansiedade começou a apertar meu peito, e uma pontada de medo percorreu minha espinha. Enquanto ajustava os monitores, percebi uma estranha familiaridade em seu rosto, algo que me lembrava um passado distante, que eu havia tentado esquecer, mas não havia tempo para refletir demais. Antônio precisava de atenção constante. Eu precisava equilibrar meu instinto de proteção, a necessidade de salvar uma vida, e a crescente curiosidade e medo sobre aquele homem que parecia carregar respostas que eu não estava pronta para ouvir. Cada segundo era um teste, e eu sentia que a calma que buscava poderia desaparecer a qualquer momento. No meio dessa tensão, o telefone do quarto tocou novamente, trazendo notícias sobre outros familiares do idoso. A situação se complicava, pois a chegada deles significava mais olhos, mais pressão e a necessidade de respostas rápidas. Enquanto falava com eles e explicava a situação, senti um arrepio percorrer meu corpo. A conexão entre o idoso, o homem que me observava, e meu próprio passado parecia se desenrolar diante de meus olhos, mas ainda não conseguia enxergar a totalidade. Algo estava prestes a se revelar, e eu ainda não sabia o quão profundo seria o impacto. Enquanto tentava manter o controle da situação, Antônio deu um sinal de melhora tímida. Por alguns segundos, senti uma esperança passageira, um momento de respiro. Mas a presença do homem ao lado da cama continuava a me inquietar. Cada olhar dele era carregado de intensidade, como se carregasse uma verdade que eu ainda não podia compreender. A sensação de que algo maior estava prestes a acontecer era inegável, e minha mente não conseguia se desligar do pressentimento de que minha vida estava prestes a mudar para sempre. Então, finalmente, ele falou, uma frase curta, carregada de emoção, que fez meu coração parar por um instante. Era a voz de alguém que eu jamais pensei ouvir de novo. Alguém que havia desaparecido da minha vida sem explicação. Meu corpo inteiro congelou, e uma mistura de choque, raiva e curiosidade me dominou. Não era apenas um reencontro casual, era o início de algo que iria abalar todos os meus sentidos, emoções e decisões. Enquanto a tensão atingia seu ápice, percebi que o destino havia preparado aquele momento com precisão cruel. Eu estava diante de um homem do meu passado, de um paciente em risco, e de uma verdade que não poderia mais ser ignorada. Cada batida do coração de Antônio parecia marcar também a batida acelerada do meu próprio coração, enquanto eu me perguntava, o que viria a seguir? E estaria eu pronta para enfrentar a tempestade que se aproximava? Enquanto ajustava os monitores e conferia os sinais vitais de Antônio, senti meu corpo tremer levemente. O homem que estava ao lado da cama continuava a me observar com uma intensidade que me desconcertava. Havia algo em seus olhos, um misto de urgência e reconhecimento, que mexia com lembranças que eu tinha tentado enterrar há anos. Lembrei-me das noites exaustivas de estudo, das horas intermináveis trabalhando na farmácia e do silêncio frio que Paulo deixara ao desaparecer da minha vida quando descobriu que eu estava grávida. Eu havia guardado raiva, dor e frustração, mas agora, diante daquele homem, tudo voltava à superfície, pressionando meu coração de maneira que eu não conseguia controlar. Antônio começou a reagir melhor aos medicamentos, mas ainda precisava de atenção constante. Cada vez que seu pulso se estabilizava, sentia uma pontada de esperança misturada com ansiedade. O homem, cujo rosto agora parecia familiar de forma inegável, se aproximou lentamente, tentando falar algo. Eu ouvi seu nome, Paulo.
e meu coração pareceu parar por um instante. Como ele havia aparecido ali, diante do meu trabalho, sem aviso? E por que, de repente, a presença dele me fazia sentir vulnerável e exposta, como se os 5 anos de abandono nunca tivessem existido? Enquanto eu equilibrava a atenção entre Antônio e Paulo, flashes do passado invadiam minha mente. Lembrei-me da última mensagem que recebi dele. Poucas palavras, frias, justificando seu afastamento, sem sequer mencionar a gravidez. Eu havia chorado sozinha, suportado o julgamento silencioso das pessoas à minha volta e construído uma vida sem ele. Mas agora, ao vê-lo ali, a mesma ansiedade e curiosidade que me haviam acompanhado durante anos vinham à tona. A pergunta que eu não conseguia calar: por que ele estava de volta? E o que ele realmente queria de mim agora? A tensão aumentou quando Paulo se aproximou, e sua voz saiu hesitante, carregada de arrependimento. Ele falava rápido, quase sem fôlego, explicando como nunca soube da gravidez e como se arrependeu de desaparecer. Cada palavra parecia tocar partes de mim que eu acreditava endurecidas pelo tempo. Mas junto do arrependimento, havia também medo. Medo de que minhas respostas pudessem rejeitá-lo de vez. Eu precisava manter a compostura enquanto meu coração lutava contra sentimentos confusos, alternando entre raiva, dor e uma fagulha de esperança. Enquanto falávamos, Antônio tossiu fraco, lembrando-me da fragilidade de sua condição. Ajustei o oxigênio e seus sinais vitais com cuidado, consciente de que qualquer distração poderia ser fatal. Mas meus pensamentos voltavam a Paulo, a história não contada, e ao menino Gabriel, nosso filho de 5 anos, que ele nem sabia que existia. A ideia de confrontá-lo com a realidade do abandono era esmagadora, mas inevitável. Eu precisava decidir. Deixaria que ele fizesse parte da minha vida novamente, ou fecharia as portas para sempre? Enquanto a tensão crescia, notei que Paulo olhava para Antônio com um misto de culpa e preocupação genuína. Era impossível não perceber que ele se importava de verdade com o pai, e isso despertava em mim emoções conflitantes. Parte de mim queria abraçá-lo e permitir a reconciliação, mas a mágoa ainda estava viva, queimando silenciosamente dentro de mim. Cada gesto dele, cada palavra hesitante, me lembrava do que ele me tirou 5 anos atrás, e da coragem que precisei para criar Gabriel sozinha. O tempo parecia desacelerar, enquanto tentava processar tudo isso. A presença de Paulo, o estado crítico de Antônio e os flashbacks do passado criavam uma tempestade emocional que eu não podia ignorar. E naquele instante, percebi que estava prestes a tomar uma decisão que mudaria tudo. Não apenas minha vida, mas também a do idoso que eu havia salvado e do homem que havia me abandonado. Enquanto respirava fundo, ajustando os monitores mais uma vez, senti um nó na garganta. O hospital parecia silenciar por alguns segundos, e só então percebi a intensidade do momento. A pergunta que eu precisava enfrentar: conseguiria perdoá-lo e reconstruir algo do passado? Ou seria tarde demais? E você, o que faria no lugar dela? Comenta aí enquanto continuamos a história. Enquanto tentava encontrar equilíbrio entre emoção e dever, Antônio deu um sinal fraco de recuperação, mas a sensação de que algo ainda estava por vir não me deixava relaxar. O destino parecia brincar comigo, pressionando cada escolha e cada reação que eu tinha, como se estivesse testando minha coragem, minha paciência e minha capacidade de perdoar. E então, algo inesperado aconteceu. Paulo fez um gesto que me pegou completamente de surpresa. Um passo ousado em direção à reconciliação, mas ao mesmo tempo carregado de tensão e incerteza. Minha mente disparou. Eu estava prestes a descobrir se podia realmente confiar nele de novo, se a dor do passado poderia ser superada, e se nossa família, incluindo Gabriel, teria uma chance real de recomeço. Cada segundo que passava parecia decidir o futuro de todos nós, e eu precisava enfrentar a verdade que havia evitado por tanto tempo. Enquanto ajustava os equipamentos e verificava os sinais vitais de Antônio, senti que a presença de Paulo estava mais intensa do que nunca, como se cada gesto, cada suspiro dele carregasse o peso dos últimos 5 anos. Ele se aproximou lentamente, e pela primeira vez, vi o olhar dele se misturar entre arrependimento e medo de rejeição. Meu coração disparou, não apenas pela intensidade do momento, mas pela lembrança do vazio que ele havia deixado na minha vida quando decidiu desaparecer.
me deixando grávida e sozinha para enfrentar uma realidade que parecia impossível. A raiva que eu mantinha escondida por tanto tempo começou a subir à superfície, misturando-se com a ansiedade de ainda estar no meio da emergência do hospital, tentando salvar um idoso que era, por ironia cruel do destino, pai do homem que havia me abandonado. Cada movimento meu precisava ser cuidadoso. Cada palavra que eu falava carregava camadas de emoção que eu ainda não sabia como controlar. Enquanto ajustava a medicação e monitorava o pulso de Antônio, Paulo finalmente falou, a voz hesitante e quase quebrada, tentando explicar o que aconteceu 5 anos atrás. Ele dizia que não sabia da gravidez, que sua decisão de se afastar não foi por falta de amor, mas por acreditar que era o melhor para mim, que ele não queria me sobrecarregar com sua própria confusão e imaturidade. Senti uma mistura de emoções explodir dentro de mim, raiva, tristeza, mágoa, mas também uma pontada de compaixão que me fez perceber que ele realmente estava arrependido. Cada palavra dele reverberava na minha mente, e eu me via lutando para não explodir de emoção ali mesmo, no corredor do hospital, com todos os equipamentos e alarmes criando um cenário quase cinematográfico de tensão e drama. Enquanto ouvia suas explicações, não pude deixar de pensar em Gabriel, nosso filho de 5 anos, que ele ainda não conhecia plenamente e que tinha sido minha razão de lutar, minha força durante todos esses anos difíceis. A ideia de apresentar Paulo àquele menino, de permitir que ele tivesse uma chance de se reconectar com a família que abandonou, me fez sentir uma mistura de medo e esperança. Meu olhar alternava entre Antônio, que lentamente começava a se estabilizar, e Paulo, que agora parecia vulnerável e humano, e eu percebia que o passado não podia mais ser ignorado, precisava ser enfrentado de frente, por mais doloroso que fosse. Cada respiração, cada batida de coração de Antônio parecia marcar o ritmo da tensão entre nós, como se a vida dele estivesse intimamente ligada à nossa reconciliação ou à continuação da distância emocional que havia se criado há anos. Então Paulo deu um passo ousado, aproximando-se de mim com um gesto que misturava arrependimento, coragem e expectativa, como se ele estivesse oferecendo não apenas explicações, mas uma oportunidade de reconstruir tudo o que havia sido destruído. Senti meu coração acelerar, e uma enxurrada de lembranças do passado invadiu minha mente. As noites em que trabalhei exausta na farmácia, os dias de estudo intermináveis na enfermagem, a solidão que sentia ao tentar criar Gabriel sozinha, e a dor silenciosa de saber que ele havia sumido sem nunca olhar para trás. O contraste entre aquela vulnerabilidade inesperada e a ferida aberta dentro de mim fez meu corpo tremer, e a tensão no ar parecia palpável, quase sufocante. Enquanto me equilibrava entre meu dever como enfermeira e a tempestade emocional que Paulo despertava, percebi que não podia mais adiar a verdade. Precisava confrontá-lo, falar sobre a gravidez, sobre a ausência dele, sobre todos os anos de dor e de luta que ele não conhecia. Cada palavra que eu poderia pronunciar carregava peso de uma década inteira de emoções não resolvidas. E meu medo era que qualquer decisão precipitada pudesse destruir de vez qualquer chance de reconciliação. Mas ao mesmo tempo, cada gesto dele, cada palavra carregada de arrependimento e sinceridade, me fazia perceber que havia uma possibilidade real de recomeço, de reconstruir não apenas nossa história, mas também a vida de Gabriel, e talvez até restaurar a paz de Antônio, que havia sobrevivido à emergência graças à minha dedicação. Enquanto a conversa se intensificava, o clima no quarto parecia mais pesado, como se o ar fosse denso, e cada som externo, o bip constante do monitor, os passos de enfermeiros passando pelo corredor, o murmúrio de médicos discutindo casos, amplificasse a tensão que pulsava entre nós. Paulo tocou minha mão levemente, e senti um choque de emoções que me fez recuar, mas ao mesmo tempo um fio de esperança surgiu. Poderia ele realmente ser a pessoa que voltaria para nos trazer cura? Ou era apenas uma ilusão momentânea que o destino me pregava? A confusão emocional era quase insuportável, e eu percebi que precisava de respostas antes que fosse tarde demais. De repente, Antônio tossiu fortemente, lembrando-me do quão frágil ele ainda estava, e esse instante serviu como um alerta cruel de que a vida continuava, mesmo em meio às nossas dores pessoais. Cada decisão que eu tomasse em relação a Paulo e ao nosso passado precisava ser equilibrada com a responsabilidade que ainda carregava pela vida do idoso à minha frente. Sentia-me como se estivesse no centro de uma tempestade perfeita,
com emoções conflitantes e responsabilidades urgentes, colidindo de forma inevitável. A pergunta que pairava no ar era impossível de ignorar. Será que o perdão poderia realmente reconstruir tudo o que foi quebrado? Ou o passado seria uma sombra eterna que impediria qualquer recomeço? Enquanto respirava fundo, tentando manter o controle, percebi que Paulo havia deixado escapar uma informação que me congelou por dentro. Ele sabia mais sobre Gabriel do que eu imaginava. E aquela revelação inesperada ameaçava virar tudo de cabeça para baixo. Meu coração disparou novamente. E senti que não havia como voltar atrás. Cada decisão, cada gesto, cada palavra a partir daquele momento seria crucial. O destino não estava apenas nos testando. Parecia nos empurrar em direção a uma verdade que mudaríamos para sempre. E eu precisava decidir se estava pronta para enfrentá-la. Finalmente, Paulo olhou para mim com olhos sinceros, carregados de uma mistura de medo e esperança, e fez uma pergunta que cortou minha respiração. Ele queria saber se eu ainda poderia confiar nele, se ainda havia espaço para reconstruir algo entre nós. Cada segundo parecia esticar no tempo. E eu senti que a resposta que eu desse naquele instante determinaria não apenas meu futuro com ele, mas também a chance de criar Gabriel junto com o pai que nunca conheceu plenamente, e de oferecer a Antônio a paz que ele tanto merecia. O peso da escolha era esmagador, e minha mente lutava para equilibrar o dever, a raiva, o amor e a esperança. O silêncio no quarto parecia mais pesado do que qualquer alarme que eu já tivesse ouvido. Antônio finalmente estava estável. Seus sinais vitais equilibrados graças a cada decisão, cada gesto, cada toque que eu dera durante horas intermináveis. Mas meu coração ainda pulsava com tensão, não pelo idoso, mas pelo homem à minha frente, Paulo, que carregava no olhar uma mistura de arrependimento, medo e esperança. Eu o observava, tentando compreender se aquele homem que voltara à minha vida era realmente capaz de mudar, de ser diferente, e se eu conseguiria, finalmente, perdoar tudo o que ele havia feito, inclusive me abandonar grávida 5 anos atrás. O peso do passado parecia esmagador, e cada memória da dor que senti ao criar Gabriel sozinha vinha à tona com intensidade quase insuportável. Enquanto ajustava o soro de Antônio e conferia cada equipamento, senti Paulo se aproximar novamente, dessa vez com mais coragem. Ele falou baixinho, com a voz embargada, reconhecendo cada falha, cada ausência, cada momento em que me deixou sozinha. Eu não podia negar a sinceridade em seu tom, mas também não podia ignorar a mágoa que ainda queimava dentro de mim. Gabriel estava em casa, alheio ao turbilhão que se desenrolava, e eu sabia que nossas decisões agora afetariam diretamente o futuro dele. Cada palavra que eu ouvia era um lembrete de que o passado não podia ser apagado, mas talvez pudesse ser transformado. O dilema que me consumia era enorme. Permitir que Paulo entrasse novamente em nossas vidas seria um ato de esperança ou de ingenuidade? Enquanto ponderava, Antônio tossiu levemente e abriu os olhos, como se estivesse nos observando. E aquela cena me trouxe uma clareza inesperada. A vida era frágil, efêmera, e as oportunidades de reconstrução não podiam ser desperdiçadas. Paulo segurou minha mão de maneira firme, mas cuidadosa, e disse algo que me atravessou. Queria ser parte da vida de Gabriel. Queria reparar o tempo perdido e, se eu permitisse, construir um futuro conosco. Meu corpo inteiro tremeu, não apenas pela emoção, mas pelo medo de me abrir novamente para alguém que havia me abandonado. Cada segundo parecia decidir se eu seria capaz de confiar, de perdoar e de acreditar que o amor ainda poderia florescer, mesmo após tanta dor. Enquanto ajustava a ventilação de Antônio, percebi a intensidade do momento. Não se tratava apenas de uma reconciliação entre mim e Paulo, mas de uma oportunidade de unir uma família fragmentada e trazer esperança a um homem que, sem saber, dependera de mim para continuar vivo. A tensão era quase palpável, e meu coração oscilava entre raiva, esperança, medo e alívio. Paulo fez um gesto simples. Segurou minha mão com firmeza e olhou nos meus olhos, implorando silenciosamente por uma chance. A pergunta pairava no ar. Seria possível reconstruir o que fora destruído? Porém, antes que eu pudesse responder, Antônio deu um leve suspiro e o monitor indicou sinais ainda mais estáveis. Era como se o idoso,
inconscientemente, nos lembrasse que a vida continuava, que o perdão e o amor eram escolhas que precisavam ser feitas, mas que poderiam trazer redenção. Eu respirei fundo, sentindo uma mistura de alívio e ansiedade, e olhei para Paulo com toda a intensidade da minha alma, tentando encontrar nele a verdade que meu coração ainda desejava acreditar. Cada memória, cada lágrima, cada batalha que enfrentei ao criar Gabriel sozinha voltava à minha mente, mas desta vez, com a possibilidade de um futuro diferente. Enquanto o ambiente do hospital começava a se acalmar, Paulo se aproximou novamente, desta vez sem hesitação. Ele falou sobre Gabriel, sobre a vontade de ser pai presente e sobre como desejava fazer parte das nossas vidas de maneira genuína. A intensidade de suas palavras misturava arrependimento e determinação, e eu percebi que a decisão que eu tomasse naquele momento definiria não apenas meu futuro, mas também o do meu filho e de Antônio. Cada segundo parecia carregado de significados, e eu sabia que precisava abrir meu coração e enfrentar minhas próprias dores, se quisesse permitir um recomeço real. Enquanto meus pensamentos corriam, senti um calor reconfortante percorrer meu corpo, e uma sensação de clareza começou a se formar. Paulo não era mais o mesmo homem que desaparecera anos atrás. Havia crescimento, arrependimento genuíno e um desejo sincero de reconstruir o que fora perdido. Eu podia sentir que, se escolhesse perdoar, poderíamos criar uma nova história juntos, guiados pelo amor, pela responsabilidade e pelo respeito mútuo. Mas ainda restava a dúvida. Seria realmente possível confiar novamente, depois de tudo o que passamos? Enquanto eu ponderava, Antônio deu um leve sorriso, quase imperceptível, e meus olhos se encheram de lágrimas. Era como se ele estivesse me dando um sinal silencioso de que tudo poderia ser consertado, que o perdão era possível e que a vida ainda nos oferecia oportunidades de recomeço. Paulo segurou minha mão com força, e senti que naquele gesto havia uma promessa silenciosa de mudança, de cuidado e de reconstrução de laços perdidos. O destino parecia finalmente nos oferecer uma chance de redenção, mas exigia coragem para aceitá-la. Finalmente, respirei fundo e olhei nos olhos de Paulo. Cada emoção reprimida, cada dor antiga e cada esperança esquecida convergiam naquele instante. Eu percebi que o amor, quando genuíno, sempre encontra uma maneira de reaparecer, mesmo após anos de abandono e sofrimento. Com um gesto de decisão e emoção contida, aceitei a possibilidade de recomeçar, de permitir que ele fosse parte de nossas vidas, de abraçar Gabriel e de reconstruir uma família que o destino quase destruíra. A sensação de alívio misturada à expectativa do futuro me deixou tonta, mas viva, consciente de que a vida, apesar de suas crueldades, sempre oferece segundas chances. Enquanto olhava para Paulo, Antônio e o quarto silencioso, senti uma certeza profunda. O passado não podia mais me prender. E o futuro, embora incerto, estava finalmente aberto. E naquele instante, percebi que a vida é feita de escolhas, algumas dolorosas, outras inesperadas, mas todas capazes de transformar nossas histórias de forma surpreendente, trazendo perdão, amor e recomeços. Enquanto observava Paulo abraçar Gabriel pela primeira vez de verdade, senti uma onda de emoção invadir meu peito. Todos os medos, todas as mágoas e todas as lembranças dolorosas de abandono pareciam, finalmente, encontrar um espaço de cura. Ver meu filho sorrir com o pai que antes não conhecia e perceber que Paulo havia mudado de verdade trouxe uma sensação de alívio e esperança que eu não sentia há anos. Antônio, agora estabilizado, repousava com um semblante tranquilo, e aquela cena no hospital me mostrou que, mesmo em meio à dor e à perda, a vida sempre nos dá oportunidades inesperadas de reconstruir, de perdoar e de amar novamente. Cada escolha que fizemos, cada decisão difícil, nos trouxe até aquele instante de redenção. Olhando para Paulo, senti que o perdão não foi apenas um ato de misericórdia, mas também de coragem. Era a coragem de abrir meu coração para a possibilidade de recomeço, de permitir que o amor superasse anos de abandono e mágoa, e de acreditar que o futuro poderia ser diferente. Gabriel, inocente e cheio de vida, tornou-se o elo que nos uniu e nos deu propósito para olhar para frente. A vida nos ensinou que as feridas podem cicatrizar,
mas apenas quando somos capazes de enfrentar o passado, encarar a verdade e escolher reconstruir o que foi quebrado. O hospital, que antes foi palco de tensão e medo, agora se transformava em cenário de reconciliação e esperança. E você, já se deparou com situações em que o perdão parecia impossível, mas acabou transformando sua vida de maneiras inesperadas? Comenta aqui a sua experiência e compartilha este vídeo com alguém que precisa acreditar no poder do amor e do recomeço. A vida é feita de escolhas, e cada decisão pode ser o início de uma história completamente nova. Uma história de superação, perdão e reencontro, capaz de mudar não apenas a nossa vida, mas também a daqueles que amamos.